Olá, o nosso conteúdo é função logarítmica. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, a gente estudou a função exponencial, onde a gente tinha o expoente. Agora, a gente vai ter, na função logarítmica, o log. E para resolver, a gente utiliza a exponencial. Então, uma é a inversa da outra, ok? Eu trouxe aqui um exemplo prático que acontece no nosso corpo todos os dias e a gente não percebe. Então, o estudo biológico da multiplicação de uma célula por divisões sucessivas é uma situação concreta que revela a importância do conhecimento dos logaritmos. Então, ela vem na astronomia, na engenharia, bem presente aí na biologia, né? A função logarítmica ela está presente nesse campo, nesses campos aí, ok? Vamos lá, vamos ver a situação problema, então, envolvendo as divisões celulares. O infográfico abaixo representa o crescimento do número de N células em função da quantidade T de dias. Então, olha aí a presença da função. Aqui a gente tem as células em função dos dias. Então, ao passar dos dias, elas vão se dividindo, vão se multiplicando. Convencionou-se a notação T igual a zero, então o nosso dia zero, né? Já que T vem de dias, para a observação inicial, correspondente a N igual a 1, a uma única célula. N, ó, está ali em cima. N é o número de células. Então, no dia zero, tinha uma célula. Olha lá o nosso infográfico, ou tabela, né? Tempo, T, número de células, N. Então, no dia 0, uma célula. No dia 1, 2 células. No dia 2, 4 células. No dia 3, 8 células. No dia 4, 16 células. Então, ela foi aumentando, né? Progressivamente aí. E isso continua, né? A gente representou até o dia 4. Observe, o que está acontecendo? N, o número de células, é igual a 2 elevado a T dias. Se a gente fizer 2 elevado a zero, que é o T, todo número elevado a zero, 1, uma célula. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado ao quadrado, estou sempre substituindo o T, ó. T é essa linha aqui. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8 células. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 células. Então, essa é a lei de formação da função. Então, só analisando aqui de um dia para o outro, as células foram se multiplicando. Então, a gente tem uma função, uma fórmula, ou a lei de formação, que modela a situação. Por isso que a gente está estudando função logarítmica. Olha lá. Com base nessa lei, podemos calcular, por exemplo, a quantidade de dias necessária para totalizar uma população de 16.384 células. Veja, então eu tenho N igual a 2 elevado a T, é a nossa lei de formação. O 16.384 células é o nosso N. Então, eu conheço o N e vou determinar a quantidade de dias. Só substituindo na lei de formação, né? Já que chegar em 16.000 ali no infográfico ia demorar, ok? Então, a gente vai usar a lei de formação para descobrir. Então, se tem a lei de formação, se tem uma fórmula, fica bem mais fácil. No lugar de N, eu vou substituir pela quantidade de células da situação que nós temos nesse parágrafo. Então, 16.384 é igual a 2 elevado a T. Eu estou procurando T, dias. Como é que eu encontro isso? Como já fazíamos lá na exponencial. Vamos fatorar o 16.384. Repare que ele é par, repare que eu quero base 2. Então, eu vou fatorar primeiro pelo 2. E assim, eu vou continuar até o final. Então, vou ter 8.000
4.192 células. Por 2 de novo, repare que é par. E eu vou fazer isso até chegar em 1. Então, 4.096. Por 2 de novo. 2.000, né? A metade de 4.096. 2.048. Por 2 de novo. Né? 10.000, ou melhor, 1.024. Por 2 de novo. Vou continuar aqui. Vou ter 512. Por 2 de novo. 200, metade de 512, porque eu estou dividindo por 2. 256. Por 2, 128. Por 2 de novo, e vai me faltar espaço. Deu 64, metade de 64, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2 de novo, estamos acabando. Será que vamos fazer aqui em cima? 16 por 2 dá 8. Que dá 4, que dá 2, que deu 1. Fechamos. Vou contar quantos 2 a gente tem. Deixa eu fazer de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 elevado a 14. Então, eu venho aqui, como nós já fazíamos lá com a exponencial, 2 elevado a 14 igual a 2 elevado a t. Descobrimos o número de dias. Temos aí 14 dias. Vou fazer uma flechinha aqui para ficar padronizado. Ok? Vamos seguir em frente com o nosso exemplo. Então, o valor de t é 14, pois 2 elevado a t é igual a 16.384. Dizemos que 14 é o logaritmo de 16.384 na base 2. A gente transformou tudo em base 2. 2 e 2, ambos os lados do sinal de igual. Portanto, serão necessários 14 dias para que o número de células seja 16.384. A gente vai escrever de acordo com a definição de logaritmo, como eu comentei no primeiro slide. Ó. Log de 2, log a gente lê assim, log de 16.384 na base 2 é igual a t dias, procurando o expoente. Como que eu resolvo? 2 elevado a t é igual ao 16.384. Então, log de 16.384 na base 2 é igual a t. Para resolver, eu transformo isso em potência. 2 elevado a t, a base elevado ao que está depois da igualdade, é igual ao logaritmo que eu estou procurando, ao logaritmo de 16.384. E aí a gente chegou aí no mesmo pensamento do slide anterior. Ó. 2 elevado a 3 é igual a 16.384. Eu fatorei esse númerozão aqui e cheguei em 2 elevado a 14. Quem é o nosso 14? É a resposta do problema. Os 16 dias. A definição, que é importante você ter aí, tem lá no seu livro de matemática também. Dados A e B, números reais positivos, com A diferente de 1, o logaritmo de B na base A, então aqui o 16 é o nosso B e o 2 é o nosso A. É o número real x, então eu usei T, posso usar qualquer letra, por isso na definição está x. Olha lá, tá o quê? Log de B na base A, assim que eu leio, log de B na base A é igual a x. Como é que eu resolvo? A elevado a x, A elevado a quem está depois da igualdade, é igual a B, logaritmo. O número B é conhecido por logaritmando. Então, aqui no próximo slide, olha lá, logaritmo de um número. Eu trouxe aqui, é importante você ter anotado os nomes dos elementos quando eu escrevo toda a nomenclatura de logaritmo. Log de B na base A é igual a x. Quem é o A? O A é a base.
Na hora que eu transformo em potência, é a base da minha potência. Logaritmando é o b, e x é o logaritmo, é a resposta que nós encontramos quando fazemos o cálculo. Geralmente a incógnita está desse lado, não necessariamente, eu posso ter incógnita em qualquer um deles para encontrar, quando eu conheço a estrutura, por isso que é importante ter a estrutura aí anotada. Vamos em frente. Então vamos lá, determine o valor de cada logaritmo. Aqui a gente tem o logaritmo e ou melhor, a gente tem o logaritmando e a base, vai encontrar o logaritmo, que é a perguntinha do problema. Então, log de 36 na base 6 é igual a x por enquanto, porque eu vou calcular ele. Então, vamos lá. 6 elevado a x, base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando 36. Do mesmo jeitinho que eu fiz lá com as células. Vou fatorar o 36, mas eu quero base 6, então vou dividir por 6. Vai dar 6, 6 por 6 dá 1. Tem que chegar sempre em 1. Chegou em 1, terminei. Tenho 6 duas vezes, 6 ao quadrado. Então, 6 elevado a x é igual a 6 ao quadrado. Simplifico as bases e encontrei o logaritmo de 36 na base 6. É 2. Seguindo em frente, log de meio na base 2 é igual a x. Vamos ver quanto vale log de meio na base 2. 2 elevado a x é igual ao logaritmando, meio. Lembrando das regrinhas de potenciação, esse meio eu tenho que transformar em base 2. Então, eu vou fazer o inverso de meio. O inverso de meio, ali tem expoente 1, vai ser 2 elevado a menos 1. O inverso, lembra quando tínhamos negativo? Para resolver, temos que colocar em forma de fração. Agora, a gente faz o artifício contrário. Volta aí na situação. Bases iguais, simplifico. X igual a menos 1. Repare, posso ter logaritmo positivo ou negativo, ok? Tem que prestar atenção nisso. Vamos para C. Log de 1, você vai dizer não tem base. Tem. Quando ele não escreve a base é 10. Igual a x. Mesmo jeito de resolver. 10 elevado a x é igual a 1. Opa, quando que dá sempre resultado 1? Quando 10 está elevado a 0, né? 10 elevado a 0 é 1. Então, eu vou usar esse pensamento. Então, como é importante as propriedades das potências lá que nós fizemos uma breve revisão no início de função exponencial. Bases iguais, simplifico. X igual a 0. Encontrei o logaritmo de 1 na base 10. 0. Sempre quando for log de 1, vai ser 0 a nossa resposta. Você vai fazer mais alguns exemplos e vai verificar isso. Vamos em frente. Log de 1 nono na base 3. Trouxe mais uma fração para a gente ver lá sobre o expoente negativo. De novo, 3 elevado a x é um método de se resolver logaritmo. É igual a 1 nono. Ok? Vou elevar a 1 e vou fazer o inverso, porque eu preciso da base 3. 3 elevado a x é igual a 9 elevado a menos 1. Repare que eu tenho que deixar os dois com base 3. Um está com base 9. Se nós fatorarmos, ele é bem fácil, né? Ele é 3 ao quadrado. Então, eu vou substituir ali. Em vez de 9, eu vou escrever 3. Tá menos 1, então eu faço menos 2. Ok? Continua negativo porque era fração lá no início. Simplifico e achei o log de 1 nono na base 3. É menos 2. Finalizamos a D. E aí, log de 12, olha a nossa base. Raiz cúbica de 12. Mesmo jeito, gente. Igual a x. Raiz, vou fazer aqui embaixo. Raiz cúbica de 12 elevado a x é igual a 12. Repare que a gente já tem o 12 dos dois lados. Só temos que organizar essa raiz aqui, né? Quem que é essa raiz? Eu vou fazer o inverso dela. O inverso dela é escrever em forma de potência. Em cima do 12, a gente tem o 1. 12 elevado a 1 terço e o nosso xzinho lá é igual a 12. Bases iguais. Posso simplificar. Lembrando que aqui eu tenho 1.
12 elevado a 1 é o próprio 12, não vai ser 0, gente. Senão aqui seria um 1 e não um 12, ok? Pronto, agora é só resolver os expoentes. 1/3 de x igual a 1. O 3 está dividindo de um lado, operação inversa do outro. Vai passar multiplicando. 1x igual a 3 ou x igual a 3. Fechamos os exemplos mais simples. Vamos fazer alguns exercícios com estes, ok?